Bom dia aí para você, bom dia, bom dia, bom dia, gente linda da Bahia e do Brasil. Que bom tê-los e tê-las aqui conosco mais uma vez. O canal Roteiro Espírita agradece a sua participação, a sua colaboração, a sua presença, a sua disposição em todas as manhãs lerem as mensagens que nós produzimos para vocês. Obrigado, obrigado, obrigado. Que Deus possa recompensá-los onde quer que vocês estejam. Em nome de Jesus, que Deus os abençoe. Verdade que liberta. Nenhuma religião pode arvorar-se a dona exclusiva da verdade. A verdade está ao lado de quem observa e pratica as leis morais trazidas por Jesus. E isso não está em poder de apenas uma religião. Mais vale ações no campo do bem do que um rótulo que denomina fazer parte desta ou daquela religião. Quem ambiciona ser dono da verdade já provou, apenas por esse desejo, que está muito distante de conhecer a verdade que liberta. Por esta razão, propôs Jesus para a humanidade: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas a verdade, para ser encontrada, é preciso que nós nos auto-observemos, que nos autoconheçamos, que façamos conforme propôs Santo Agostinho, um mergulho interno, para que revisionássemos a conduta ou comportamento, através de um constante processo de autoobservação. Fazei como eu fazia quando aí estava entre vós. Passava em revista todos os meus atos, e se percebesse que tinha feito algo contrário à lei de Deus, a um dos meus irmãos, me comprometia no dia seguinte a me desfazer da ação. Por esta razão é que o nosso Mahatma Gandhi, com propriedade e sabedoria, nos disse nesta mensagem que aí está: não conheço nenhum que tenha feito mais para a humanidade do que Jesus. De fato, não há nada de errado no cristianismo. O problema são vocês, cristãos. Vocês nem começaram a viver segundo os seus próprios ensinamentos. Porque quando assim fizermos, certamente alcançaremos o reino da paz, o reino da misericórdia, o reino da fraternidade. Vamos orar. Amado Jesus, Senhor da vida, tende piedade de cada um dos seus irmãos que ainda trafega por caminhos tortuosos. Abençoa-nos, Senhor, em nossos propósitos, fortalecendo em nós a convicção da fé e da confiança em Ti. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que tenhamos um dia de paz e de harmonia, viventes na prática do bem, do amor e da caridade. Sendo assim, te pedimos, Senhor, a Tua permissão para darmos início a mais uma mensagem do dia de hoje para você, nesta linda manhã de terça-feira, dia 5 de outubro de 2021. Que os Espíritos nos acompanhem e que nos proteja agora e sempre. Sendo assim, eu desejo a todos os presentes que agora se encontram conosco e aqueles que virão mais tarde, um bom dia aí para você, de muita alegria e de muitas realizações, de paz e bem. Que Deus nos abençoe sempre. Vai aí a tarefa de casa,
para que vocês postem, para que vocês comentem aí na descrição do vídeo. Qual é a verdade que você guarda em seu coração? Na sua opinião, a religião é dona da verdade? Pensemos sobre isso. E, se possível, também descreva até que ponto eu já consigo vivenciar no dia a dia, comigo, com o outro e com Deus, esta verdade que liberta. Participem, colaborem, comentem. E que você tenha um dia maravilhoso. Que assim seja. Bom dia mais uma vez, e desta eu quero dar o meu bom dia para os aniversariantes do dia, independentemente dos seus nomes, de quem são eles, porque hoje não tivemos acesso à nossa lista de aniversariantes. Ficaremos devendo, mas amanhã nós traremos os nomes dos de hoje e os de amanhã também. Mas onde quer que vocês estejam, feliz aniversário, que Deus os abençoe, que Deus os proteja. Viva Jesus! Muita paz! Agora vamos à mensagem do dia de hoje para você. Hoje, terça-feira, nós escolhemos trabalhar uma mensagem do Espírito Marta. Consequentemente, a partir de hoje, todas as terças-feiras, nós ouviremos uma mensagem do Espírito Marta pelo médium Marcel Mariano, a fim de que nós possamos nos fortalecer mediante os seus ensinamentos, fazendo frente às muitas limitações que ainda carregamos conosco. Portanto, a mensagem que nós escolhemos foi justamente a mensagem de ontem, 4/10/2021. Dia esse que é o dia que homenageia os animais, por extensão, a Francisco de Assis. Vejamos a mensagem que o Espírito Marta nos presenteia e que eu estarei intitulando como sendo os grandes tormentos da sociedade moderna. Ouçamos. Dentre os grandes tormentos da sociedade moderna, a falta de moradia se destaca como sendo um dos mais inquietantes. Milhões de pessoas em vários países perambulam pelas ruas sem ter um pouso certo que lhes acolha na chuva e lhes preserve a noite de sono. Miséria, falta de condições de arcar com o lar, ausência de programas governamentais na área de habitação são alguns dos fatores que respondem por esta calamitosa situação. A exporem nas ruas e avenidas de grandes e pequenas cidades, crianças e jovens, adultos e idosos, ao constrangimento de se verem privados de um teto que lhes oferte segurança mínima. Com o aumento populacional verificado de 1,5 século para cá, agravou-se o problema quando deixaram de existir planejamento urbano que pudesse acomodar inúmeras famílias que abandonaram o campo e buscaram melhores condições de vida nas cidades. Favelas, guetos e morros foram ocupados de maneira desordenada, desassistidos pelo poder público, e ali milhares de homens e mulheres se juntaram na mesma dor, buscando sobrevivência
e dignidade para os filhos. Nesse caldo nutritivo de amargura, de dificuldades de toda ordem, proliferaram rosas e espinhos, nobreza e vileza, virtude e vício. O banditismo se organizou em milícias sórdidas, formou quadrilhas fortemente armadas e impôs sobre muitos seus tentáculos de horror e violência. A ausência do Estado agravou e tem provocado maior infortúnio nas famílias honradas, que se veem encurraladas entre um poder oficial e outro paralelo. Essas famílias desejam apenas 4 paredes para cultivarem seus valores. Em muitas delas sobra solidariedade com a vizinhança e ajuda aos mais carentes. Apesar de limitação financeira, conservam a honestidade e a honradez que herdaram dos ancestrais. Sofrem o preconceito e o estigma de serem favelados, mas são criaturas humanas como qualquer um de nós, portadores de sonhos e esperanças, projetos ideais em relação a um futuro melhor. Somente uma mudança na educação da convivência, um conjunto de políticas públicas de caráter permanente e a adoção da solidariedade e da fraternidade poderá alterar esse quadro no curso dos anos, facultando que serviços essenciais da cidadania cheguem de maneira igualitária, ofertando condições para o enraizamento da igualdade de direitos tão proclamada. Jesus conviveu intensamente com os despossuídos de seu tempo, neles oculando esperança e confiança no porvir. Para todos, garantiu a posse do reino de Deus, cumprida a etapa terrestre e carregada a cruz que competia a cada um. Ele também foi um sem-teto, sempre se abrigou em lares alheios, ceava com os amigos em lugares diferentes a cada dia e fez de praças e praias seus cenários prediletos para exaltar o paraíso de quem era sublime embaixador. Não incentivou a revolta popular contra César, não propôs armar as massas para os levantes sangrentos, propôs amar as massas, ouvir com infinita ternura as carências humanas, ofertando seu tempo e sua paciência na escuta amorosa. Exaltou o lírio do campo, que nasce em qualquer lugar e circunstância, perfumando sem nada cobrar. Em adotando-o como modelo e guia, tanto quanto possível, junta-te aos que estão distribuindo auxílio e socorro aos mais infelizes. Ampara uma criança desvalida. Oferta teu tempo a um idoso sonhador. Dialoga com estas mulheres guerreiras que criam seus filhos sem o parceiro. Fortalece com tua presença esses programas voluntários de ajuda aos bairros mais carentes próximos de ti. Não esperes ter em abundância para socorrer. Toda caridade muito planejada é socorro que chega tarde. Podes, se o quiseres, ser o diferencial ainda hoje na vida de alguém. Tenha teto ou não, esteja na periferia ou no centro, se abrigue na palafita ou no arranha-céu de luxo. Todos carregamos carências e algum tipo de solidão. Ser na existência do outro um teto emocional, ofertando amparo e proteção. Pelos céus serás considerado empreiteiro da luz. Marta Juazeiro, 4/10/2021. Penso eu, para não me exceder em comentários, que a mensagem por si só fala da necessidade que temos
de revisar a nossa conduta para que verdadeiramente nos consideremos como cristãos, conforme pontuou Gandhi na sua mensagem lida anteriormente. A proposta de hoje, dia 5, terça-feira, é que nós saiamos das nossas casas muradas, engradeadas, para socorrer aqueles nossos irmãos sem teto, sem abrigo, desnutridos e necessitados do amparo e da palavra de solidariedade. Eis aí uma boa proposta para nós fazermos hoje. Que esta mensagem possa tocar o seu coração a ponto de você fazer a diferença a pelo menos a um desses irmãos com os quais no dia a dia da convivência, ao sair da sua casa, da sua habitação para o trabalho ou ainda para a casa de algum conhecido, você os encontra nas ruas dos bairros, das cidades onde moram. Dia novo, oportunidade renovada para fazer o bem, para agir de conformidade com a vontade do nosso Pai que está nos céus. Pensa com carinho sobre isso. E bom dia aí para você! Com Kardec na mente e Jesus no coração, haveremos de ir muito mais além de onde até agora chegamos. Muita paz, obrigado. E lembre-se de dar o like, de curtir o nosso vídeo e compartilhá-lo com pelo menos 5 pessoas que você conheça. Até amanhã, quarta-feira, em um novo episódio, em uma nova mensagem do dia para você. Beijo no coração e viva Jesus e quanta luz em teu coração.